Você já quis ter superpoderes, ter super força, sair voando por aí, ficar invisível ou coisas do tipo? E ser um inseto, você já quis ser? Bom, talvez fosse um jeito mais simples de ter superpoderes. No vídeo de hoje vamos mostrar para vocês alguns insetos superpoderosos. Há 200 milhões de insetos por cada ser humano. Esse número é gigante, é muita coisa. E é claro que, no meio de tantas espécies assim, algumas seriam bem peculiares e até mesmo teriam características impressionantes que podemos chamar de superpoderes. Como, por exemplo, a pulga, que pode saltar 150 vezes o seu tamanho. Outro superinseto que existe também é a Brachymeria. Esse inseto possui uma incrível resistência à radiação e é usado para controlar pestes em plantações, sem precisar usar inseticidas. Em suma galera, esse inseto praticamente é um parasita de larvas, alimentando e destruindo todas as larvas presentes nas plantações. Mas esse não é o superpoder do Brachymeria, sim a sua resistência à radiação. Podendo suportar até 180 mil rads, e é muita coisa. Um ser humano sem equipamentos e coisas do tipo só consegue sobreviver até 1000 rads. Esse bichinho chega a 180 mil, ou seja, esse inseto poderia viver tranquilo em Chernobyl. Sobre alguns insetos bastante interessantes e surpreendentes. O escaravelho rinoceronte é um inseto poderoso e forte, considerado o mais forte do mundo. Ele se alimenta principalmente de fezes e é extremamente agressivo. O que mais chama atenção nele é a sua enorme força, sendo capaz de puxar 1141 vezes o seu próprio peso. Para se ter uma ideia, um ser humano médio de 68 kg teria que conseguir puxar 77 toneladas para igualar a força desse besouro. Esses besouros são conhecidos por rolar bolas de esterco, que são bem mais pesadas do que eles, e as utilizam para alimentação ou acasalamento. As fêmeas cavam buracos dentro das fezes para que eles possam entrar e se reproduzir. Outro inseto bastante poderoso é o besouro da folha. Esses insetos pertencem à família dos crisomelídeos. Essa família inclui mais de 35 mil espécies e algumas delas possuem uma técnica de defesa bastante interessante, embora um pouco nojenta. Para não serem detectados por outros predadores, as larvas cobrem-se com suas próprias fezes. Deixando esse besouro peculiar de lado e vamos falar do besouro bombardeiro. Esses besouros podem ser encontrados em praticamente todos os continentes, exceto na Antártida, devido ao frio extremo. Eles têm hábitos noturnos e passam a maior parte do tempo escondidos. Apesar de serem bem pequenos, medindo apenas 2,5 centímetros de comprimento. Se forem atacados por outros insetos, eles têm um tipo de superpoder incrível, conseguem disparar um jato de solução química forte o suficiente para queimar o seu adversário. Esse jato é como uma arma química e além de ser tóxico, é bastante quente, podendo chegar a 100 graus Celsius. Isso porque dentro do abdômen do inseto há duas glândulas com diferentes substâncias químicas. Uma contém peróxido de hidrogênio e a outra contém hidroquinona. Quando essas duas substâncias são misturadas, ocorre uma reação química explosiva. Assim que o besouro se sente ameaçado, seus músculos se comprimem, misturando as duas substâncias químicas explosivas em seu corpo e liberando-as direto no inimigo, como se fosse um jato de spray fervente. Esse ataque pode chegar a uma distância de 10 centímetros e pode atingir uma velocidade de até 2,4 metros por segundo. Outro superpoder interessante de um outro inseto é a capacidade de sobreviver a temperaturas baixíssimas. Estou falando de uma espécie de mosquito da família Chironomidae. Esses insetos vivem a maior parte de suas vidas em forma de larvas e adoram o inverno. Esses mosquitos não se alimentam de sangue de seres humanos como os comuns, e sim de algas e micróbios. Agora é um dos insetos mais interessantes do nosso mundo, e que provavelmente você só tenha visto em filmes ou desenhos. Estou falando dos vagalumes e hoje eles estão cada vez mais raros e a principal causa é a perda de habitat natural devido à urbanização, agricultura intensiva e desmatamento. Além disso, a poluição luminosa, causada pela iluminação artificial excessiva, pode interferir no ciclo de vida dos vagalumes. Os vagalumes são insetos notáveis por sua capacidade de produzir luz, um fenômeno conhecido como bioluminescência. Eles são encontrados em diversos locais do mundo, incluindo florestas, campos e áreas urbanas.
Existem cerca de 2.000 espécies de vagalumes conhecidas, sendo que a maioria vive em regiões tropicais e subtropicais. Os vagalumes utilizam sua luz para se comunicar, atrair parceiros e afastar predadores. Uma curiosidade interessante sobre os vagalumes é que as larvas de algumas espécies são predadoras ferozes. Enquanto os adultos se alimentam principalmente de néctar e pólen, as larvas capturam pequenos animais, como vermes e outros insetos, usando suas mandíbulas afiadas e venenosas. Além disso, os vagalumes machos usam seus sinais luminosos para atrair as fêmeas para acasalamento, e cada espécie tem um padrão único de luzes para reconhecimento. Em resumo, os insetos são criaturas fascinantes e cheias de surpresas, com muitos superpoderes que lhes permitem sobreviver e prosperar em uma ampla variedade de ambientes. Ao estudar esses insetos, podemos aprender muito sobre o mundo natural e até mesmo obter insights valiosos para a tecnologia e a ciência.